Sinta o chão sob seus pés. Não é terra, não é pedra. É madeira úmida, inchada, viva sob o peso da água que bate do lado de fora. Você está dentro da arca, o que é pesado, quente, denso. Cada respiração traz o cheiro misturado de feno úmido, animais confinados e madeira recém-cortada que ainda exala resina. Não existe vento aqui dentro, apenas o movimento constante, lento, quase nauseante, como se o próprio mundo tivesse perdido o equilíbrio. Ele perdeu. Lá fora não existe mais terra firme, há estrutura ao seu redor. Evidências arqueológicas mostram que embarcações antigas feitas com madeira resinada, especialmente tratadas com betume, como descrito em Gênesis 6:14, produzem um som contínuo sob pressão. Estes, torções, pequenas posições entre as vigas, e aqui, esse som nunca para. Você ouve. Um está acima, outro abaixo. E então, um impacto surdo. Água contra madeira. Mas isso é só o começo. Porque quando você olha ao redor, percebe que não está sozinho. O espaço é limitado. Corredores estreitos, iluminados apenas por aberturas superiores, o tsohar, descrito no texto bíblico, permitem que uma luz difusa entre, mas nunca o suficiente para dissipar completamente as sombras. Estudiosos estimam que essa abertura contínua próxima ao topo da arca funcionava tanto para ventilação quanto para controle de umidade. Algo essencial em um ambiente fechado com centenas de seres vivos. E agora você entende o porquê. Oh, como cresce! Respiração, movimento, vida. Animais de todos os tamanhos, inquietos, confinados, tentando entender um mundo que já não faz sentido. O arrastar de cascos, o bater de asas, o som constante de corpos se move sobre palha espalhada. E no meio disso tudo, você percebe algo que muda tudo. Não há caos. Existe ordem. E isso levanta uma pergunta que quase ninguém faz. Como? Como um único homem, uma única família, manteve tudo isso funcionando, dia após dia, enquanto o mundo inteiro desaparecia do lado de fora? Mas isso não é tudo. Você dá mais alguns passos. O espaço não é aleatório. Há divisões, níveis, zonas. O texto hebraico original usa a palavra kinim, compartimentos. Não era um espaço aberto. Era uma estrutura organizada, quase como um sistema modular primitivo. Escavações de embarcações antigas do Oriente Próximo mostram que estruturas de múltiplos níveis com compartimentos eram usadas para separar carga, controlar peso e evitar colapso estrutural. E aqui, essa lógica foi levada ao extremo. Você percebe que cada área tem um propósito. Animais maiores abaixo, menores acima, reservas armazenadas em locais secos, passagens estreitas permitindo circulação mínima, mas eficiente. Nada ali é por acaso, nada ali é improvisado. Isso muda completamente a imagem que você tinha. Noé não está apenas sobrevivendo, ele está gerenciando. Cada passo dentro dessa arca faz parte de um sistema. Cada som, cada movimento, cada divisão é o que separa a vida da morte. E agora, você sente isso no próprio corpo. O balanço aumenta, uma madeira geme mais alta e por um segundo, um único segundo, você se pergunta: quanto tempo alguém consegue viver assim? Porque aqui dentro não se trata apenas de estar protegido da água. Se trata de manter a ordem quando tudo ao redor virou caos. E o que você ainda não viu é que a sobrevivência dessa família não depende da arca. Depende do que acontece dentro dela. Agora, você já sente o peso daquele lugar. Mas o que mantém tudo funcionando não é a madeira, é o sistema. E é aqui que tudo muda,
Porque quando você olha mais de perto, percebe que nada dentro da arca poderia depender de improviso. Nada. Você dá alguns passos e observa os melhores compartimentos. Cada espaço tem um propósito específico. E isso não é imaginação. O texto bíblico, em Gênesis 6,16, menciona 3 níveis: inferior, médio e superior. E isso não é apenas detalhe estrutural, é estratégia de sobrevivência. Estudiosos estimam que, com base nas dimensões descritas, aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, a arca teria um volume interno elaborado a mais de 500 vagões de trem de carga. Mas isso levanta uma questão clara: como distribuir vida, comida, água e resíduos dentro de um espaço fechado? Por semanas, talvez meses? Mas isso não é tudo. Você começa a perceber algo essencial. A sobrevivência ali dentro não depende apenas de espaço. Dependência de organização extrema. Evidências arqueológicas mostram que civilizações antigas do Oriente Próximo já dominavam técnicas avançadas de armazenamento de grãos e alimentos secos. Grandes potes de cerâmica selados com resina eram usados para proteger contra a umidade, insetos e umidade. Agora imagine isso multiplicado. Você vê recipientes grandes, selados, empilhados cuidadosamente em áreas mais elevadas, longe da umidade do chão. Grãos, sementes, frutas secas, leguminosas, tudo calculado, tudo racionado. Nada poderia estragar, porque se uma parte falha, tudo falharia. E isso leva a outro problema: água. Porque comida sustenta por dias. Mais água defina se você vive ou morre em poucas horas. As evidências sugerem que antigos sistemas de coleta e armazenamento de água já existiam muito antes desse período. Cisternas escavadas na rocha, revestidas com argamassa impermeável, eram comuns em regiões como a Mesopotâmia e Canaã. E dentro da arca, uma lógica teria que ser ainda mais rigorosa. Reservas protegidas, distribuição controlada, uso mínimo, talvez coleta de condensação interna gerada pela própria respiração e umidade dos animais. Nada foi desperdiçado, nada poderia ser. E então, você percebe o detalhe mais confortável de todos: resíduos, fezes, urina, animais confinados por tempo indefinido. O cheiro que você sente agora, ele não é temporário, ele é constante, e isso exige ação contínua. Escavações de estábulos antigos mostram sistemas primitivos de remoção e remoção manual de resíduos, uso de palha absorvente, raspagem frequente e descarte estratégico. Agora, imagine fazer isso todos os dias, em um espaço aberto, com centenas de animais. E isso levanta uma pergunta interessante: quem fez isso? Porque a arca não era automática. Ela não funcionava sozinha. Cada sistema ali depende de pessoas. Mas aqui está o que muda tudo. Você começa a entender que Noé não era apenas um sobrevivente da catástrofe. Ele era o responsável por um ecossistema inteiro. Cada decisão importante foi tomada. Cada erro acumulado, cada atraso, poderia custar vidas. Distribuição de alimentos, controle de espaço, circulação de ar, limpeza, hidratação, descanso, tudo interligado, tudo frágil. E no centro disso tudo, uma família, sem substitutos, sem pausa, sem saída. E quanto mais você observa, mais uma verdade começa a se formar, silenciosa, mas impossível de ignorar. A arca não era apenas um abrigo contra o dilúvio, era um sistema vivo. E manter esse sistema funcionando era a única coisa entre a vida
e o colapso total. Você acorda antes de estar realmente descansado. Não porque dormiu o suficiente, mas porque a arca já está viva outra vez. O som chega primeiro, um casco batendo contra a madeira, o arrastar de palha úmida, o estalo seco de alguma tem agitado num compartimento mais alto. E por trás de tudo isso, o ruído grave e constante da água empurrando a estrutura de um lado para o outro, como se o mundo inteiro respirasse em volta de você. Aqui dentro, o dia não começa com tranquilidade. Ele começa com urgência. Noé já entendeu isso há muito tempo. A sobrevivência não depende de força heróica, mas de rotina, de repetição, de disciplina. As evidências sugerem que, em contextos antigos de manejo animal, a regularidade era essencial para reduzir a eficiência, preservar a energia e evitar comportamentos imprevisíveis. E dentro da arca, onde o espaço, o ar e o alimento eram limitados, a desordem apresentava risco. Então, cada manhã, primeiro, pareça a anterior. Comida primeiro. Você vê as mãos carregando porções medidas, não abundantes. Feixes de forragem, cestos de grãos, reservas secas protegidas em áreas mais altas, longe da umidade que sobe do piso. Nada é distribuído ao acaso. Os maiores precisam de volume, os menores de frequência. Alguns animais bloqueiam a distância uns dos outros. Outros suportam proximidade. Arqueólogos descobriram em instalações antigas do Oriente Próximo que a separação por porte e comportamento era uma prática necessária em espaços fechados de criação. E aqui, essa lógica não é conforto, é sobrevivência. Mas isso ainda não é a parte mais difícil, porque logo depois da alimentação vem a limpeza, palha encharcada, restos pisoteados, baldes pesados. O ar fica mais espesso conforme o calor do corpo dos animais sobe e se prende sob a madeira resinada. O cheiro entra na garganta, gruda na pele, não vai embora. E mesmo assim, alguém precisa continuar, raspando, carregando, abrindo passagem, tentando manter a circulação mínima entre os compartimentos. A família inteira participa, não como símbolo de virtude, mas porque não existe outra opção. E isso levanta uma tensão silenciosa. Quem cuida de quem? Quando todos já estão exaustos, olhe mais de perto. Em algum momento do dia, alguém precisa verificar a água. Alguém precisa observar os mais frágeis. Alguém precisa notar qual compartimento ficou abafado demais. Qual animal parou de comer? Qual reserva começou a absorver umidade? Os estudiosos estimam que, em ambientes fechados de grande densidade biológica, pequenas falhas se acumulam rapidamente. Calor, umidade, teor de umidade, estresse. Dentro da arca, um detalhe ignorado hoje poderia se tornar uma crise amanhã. E ainda assim, a rotina continua. Não há aplausos, não há pausa dramática. Só trabalho repetido, pesado, invisível. É isso que a maioria nunca imagina. A sobrevivência da família de Noé não foi sustentada apenas por um milagre vindo de fora. Ela também foi sustentada por tarefas comuns, cansativas, quase humilhantes, feitas no momento certo, da maneira certa, todos os dias. E talvez seja isso que torna essa história tão humana, porque antes da terra reaparecer, antes da esperança ganhar forma, a fé dessa família precisaria passar por um teste muito mais difícil. Continue cuidando da vida, enquanto tudo ao redor ainda parecia fim. Você talvez tenha aprendido a enxergar Noé como uma estátua, um homem silencioso, imóvel, quase abstrato,
Alguém que entra na arca já pronto, já forte, já inabalável. Como se a fé tivesse apagado tudo o que é humano. Mas olhe mais de perto, essa imagem não sobreviveu aqui dentro. Porque dentro da arca, Noé não parece uma pintura sagrada. Ele parece um homem cansado. A gama de madeira acima de sua cabeça. O ar continua espesso. O chão continua úmido. E diante dele não é apenas uma promessa divina. São tarefas concretas, urgentes, repetitivas. Gênesis não o descreve apenas como alguém que ouviu a voz de Deus. O texto mostra um homem que construiu, preparou, entrou, especificações e instruções. E isso é mais importante do que parece. As evidências sugerem que grandes estruturas do mundo antigo só funcionavam com liderança operacional constante, distribuição de espaço, preservação de recursos, controle de fluxo, manutenção de rotina. E dentro da arca, essa lógica não seria opcional, seria diário. É aqui que a expectativa se quebra. Noé não era apenas o homem que acreditou no dilúvio. Ele era o homem que eu esperava acordar no dia seguinte ao dilúvio, e no outro, ainda sabendo o que fazer. Mas isso não é tudo. A fé dele não aparece apenas em grandes decisões. Ela aparece na administração do invisível, na hora de medir o alimento sem saber quantos dias ainda faltavam, na hora de enganar a família sem poder oferecer respostas completas, na hora de andar por corredores apertados, sentir o cheiro saturado, ouvir o barulho dos animais e, mesmo assim, manter uma atmosfera de ordem para que todos os outros não se desmoronassem. Estudiosos estimam que, em situações prolongadas de confinamento e pressão, a estabilidade emocional do líder afeta diretamente a sobrevivência do grupo. E isso muda completamente a cena. Noé não é apenas o homem da visão. Ele é o homem da manutenção. O homem que segura o ambiente enquanto todos sentem o peso do ambiente. E talvez essa seja a parte mais difícil da história. Porque construir a arca antiga, força. Mas mantenha a vida dentro dela com constância. A constância raramente parece gloriosa. Ela parece cansada, parece uma repetição, parece fazer de novo o que ninguém viu da primeira vez. Olhe mais de perto. Talvez o aspecto mais extraordinário de Noé não tenha sido martelar madeira antes da chuva. Talvez tenha sido continuado inteiro por dentro, depois que a chuva começou. Continue, Pai. Continuar referência. Continuar organizando o pequeno mundo sob sua responsabilidade, enquanto o velho mundo desaparecia sob as águas. É isso que aproxima Noé de você de uma maneira desconfortável e profunda. Porque, às vezes, a maior prova de fé não é iniciar algo enorme. É sustentar, em silêncio, aquilo que Deus colocou em suas mãos, quando o ambiente ao redor já é pesado demais. O tempo dentro da arca não passa como passa em terra firme. Ele se arrasta, sem horizonte, sem chão visível, sem a mudança normal dos caminhos, das tarefas do campo, das vozes de fora, dos ciclos que lembram ao corpo que a vida continua. Aqui dentro, tudo se comprime. O espaço, o ar, a paciência, os pensamentos. E é então que o verdadeiro peso do dilúvio começa a aparecer. Não apenas do lado de fora, dentro deles. Você sente isso no silêncio estranho entre um ruído e outro. No momento em que alguém para por um segundo mais do que se desvia. No olhar cansado que evita outro olhar cansado. O problema já não é só comida, água, limpeza ou ventilação. O problema agora é o coração humano preso num lugar onde nada termina logo. As evidências sugerem que o confinamento
prolongou a desorganização da percepção do tempo, reduz a tolerância emocional e intensifica pequenos atritos. E dentro da arca, onde a privacidade era quase inexistente, cada som se repetia até se tornar peso psicológico. O atrito da madeira, a respiração dos animais, o bater de cascos, o arrastar de recipientes, o choro contido, o cansaço sem linguagem. Mas isso não é tudo. Há também o lado de fora, mesmo quando ninguém o vê. Porque o dilúvio não era só água, era memória submersa. Era a consciência de que cidades, caminhos, árvores, vozes conhecidas, tudo havia desaparecido sob as águas. A família de Noé estava salva, sim, mas a salvação não ofereceu conforto. Significava carregar dentro do peito a estranha dor de continuar vivo enquanto o mundo antigo deixava de existir. E isso muda tudo. Noé não administrava apenas compartimentos e reservas. Ele administrava a atmosfera. Tensão, espera, talvez uma palavra no momento certo. Talvez um olhar firme quando o medo começava a vazar pelos rostos. Os estudiosos estimam que grupos em sobrevivência extremamente dependentes não só de recursos, mas de estabilidade relacional, ordem emocional, previsibilidade, confiança mútua. Sem isso, o ambiente quebra por dentro antes mesmo de falhar. É comida. Olhe mais de perto. A família não sofreu apenas um desastre. Estava enfrentando a monotonia brutal do desastre prolongado. O mesmo cheiro, o mesmo balanço, a mesma incerteza, a mesma pergunta sem resposta completa. Até quando? E talvez seja aqui que essa história se torne mais profunda, porque o dilúvio não testou apenas a estrutura da arca, testou a resistência da alma, testou a capacidade de permanecer fiel quando não havia novidade, quando o milagre parecia barulhento por fora, mas cansativo por dentro. E talvez o ponto mais humano de tudo seja este. Às vezes, sobreviver não é vencer num grande momento, é não deixar o coração apodrecer, enquanto você ainda está esperando a água baixar. A certa altura, a arca deixa de ser apenas madeira. Ela vira espelho. Porque, quando você permanece tempo suficiente dentro de um lugar apertado, assustador, cansativo e sem controle sobre o que acontece do lado de fora, você começa a descobrir não apenas o ambiente em que está. Você começa a descobrir quem você está dentro dele. E é aqui que essa história toca algo mais profundo. Até agora, você viu Noé e sua família preservando alimento, água, ordem, rotina e sanidade. Mas a sobrevivência dentro da arca não era apenas física. Ela é outra coisa, menos visível e muito mais difícil de manter. Alinhamento interior. Fé. Não é uma fé abstrata. Não é uma fé bonita quando contada depois, mas uma fé que eu preciso continuar respirando num espaço saturado de cheiro, ruído, repetição e espera. Gênesis não descreve longos discursos dentro da arca. E talvez isso seja parte da força do texto. Porque a obediência dessa família não aparece em grandes falas, mas em permanência. As evidências sugerem que, em narrativas antigas de sobrevivência, a resistência mais decisiva não é apenas material, é moral. É uma capacidade de continuar ordenando a vida quando o cenário não oferece recompensa imediata. E dentro da arca, essa era uma batalha invisível todos os dias. Mas aqui está o que muda tudo. A arca não separava apenas a família de Noé da água. Ela também separou o essencial do supérfluo. Lá dentro, não importavam status, aparência, planos longos ou distrações. O que importava
era o que sustentava uma vida de verdade: comida, água, ordem, presença, confiança. E isso transforma a arca numa imagem espiritual poderosa. Quando Deus reduz seu mundo a um espaço menor, Ele não está sempre te trazendo. Às vezes, Ele está revelando o que realmente te sustenta. Olhe mais de perto. Noé não podia controlar a chuva. Não poderia apressar o tempo. Não poderia abaixar as águas com as próprias mãos. Tudo o que ele podia fazer era permanecer fiel no espaço que Deus lhe deu. Os estudiosos estimam que essa seja uma das dimensões mais profundas da narrativa do dilúvio. A salvação não veio pelo controle humano do caos, mas pela permanência obediente dentro de uma estrutura recebida pela graça. E talvez seja exatamente isso que fica encostado no espectador. Porque muita gente quer sair da tempestade, sem primeiro aprender o que a tempestade está expondo. Quer paz externa, sem ordem interna. Quer resposta imediata, sem disciplina na espera. Mas a arca ensina outra coisa. Ensina que sobreviver ao caos não é apenas escapar dele. Não deixe que ele entre e governe o seu interior. E talvez hoje o seu dilúvio não tenha água. Talvez ele tenha ansiedade, pressão, silêncio, medo do futuro, cansaço acumulado. Mas a pergunta continua a mesma. O que, dentro de você, ainda permanece em ordem? Quando tudo do lado de fora parece fora de controle. Chega um momento em que a tempestade do lado de fora já não é a única coisa no jogo. Porque, depois de tantos dias rodeados pela madeira, ruído, umidade e espera, a grande pergunta deixa de ser: quando isso vai acabar? E passa a ser outra, muito mais profunda. Quem você está se tornando enquanto isso não acaba? É aqui que a história de Noé se torna mais do que aquela memória antiga. Ela se torna confronto. Até agora, uma família sobreviveu porque houve estrutura, rotina, disciplina, vigilância. Mas nenhuma dessas coisas, sozinhas, explica o que realmente sustentou aquele pequeno mundo flutuando sobre o juízo. O que sustentou aquela família foi algo ainda mais raro: a capacidade de não deixar o caos externo definir o interior deles. E isso muda tudo, porque o dilúvio não testou apenas a resistência da arca, testou a resistência da confiança. O texto bíblico mostra que Noé não apenas entrou na arca por fé, ele apareceu nela por fé. E a permanência exige mais do que um momento de coragem. Exige constância quando não há sinais novos, quando a paisagem não muda, quando o coração começa a cansar da própria esperança. Os estudiosos estimam que essa seja uma das camadas mais profundas da narrativa. A salvação não foi apenas atravessar a água, mas suportar o processo sem abandonar a obediência. Mas isso não é tudo. Uma transformação mais importante talvez não tenha acontecido quando a porta da arca se fechou. Talvez tenha acontecido no silêncio dos dias seguintes. No momento em que Noé entendeu que não podia controlar o tempo, nem acelerar a promessa, nem forçar a terra a reaparecer. Apenas continuar fiel dentro do espaço que Deus havia preservado para ele. Olhe mais de perto. É exatamente aí que essa história alcança o espectador. Porque seus maiores dilúvios talvez também não estejam tentando destruir apenas seus planos. Talvez esteja revelando onde sua alma realmente se apoia quando o chão desaparece. Na pressa? Sem medo? Sem controle? Ou em Deus? No fim, a arca não salvou apenas corpos, ela expôs corações. E talvez a pergunta mais honesta que esse momento deixa seja esta: se tudo ao seu redor
fosse sacudido hoje, o que dentro de você ainda permanecia de pé. E então, um dia, o som muda. Depois de tanto tempo ouvindo apenas madeira gemendo, passos apressados, respiração pesada e água batendo nas paredes da arca, alguma coisa se altera. Não de uma vez, não com espetáculo, mas de forma sutil, quase frágil. O impacto constante lá fora começa a enfraquecer. O balanço ainda existe, mas já não carrega a mesma violência. E nesse instante, você percebe uma verdade que talvez tenha passado despercebida o tempo inteiro. A maior obra de Deus naquela história não foi apenas manter a arca flutuando, foi manter uma família inteira viva por dentro enquanto ela flutuava. Porque sobreviver ao dilúvio nunca foi apenas uma questão de madeira, medidas e compartimentos. Foi uma questão de coração, de ordem interna, de permanência, de continuar fiel quando o milagre não parecia bonito, apenas pesado. Evidências arqueológicas mostram que toda estrutura antiga em ambiente extremo dependia menos de um momento de genialidade e mais de manutenção constante. E a arca revela exatamente isso. Não basta construir algo forte. É preciso sustentá-lo no invisível. Quando ninguém vê, quando ninguém aplaude, quando tudo ainda cheira a esforço. Mas aqui está o que a maioria das pessoas sente falta. Talvez o ponto mais transformador dessa história seja este. Noé não venceu o caos controlando a tempestade. Ele venceu o caos obedecendo dentro dele. Ele não mandou na chuva, não acelerei o tempo, não abriu caminho nas águas com as próprias mãos. Ele apenas colocou no lugar que Deus mandou construir e continuou cuidando daquilo que Deus colocou sob sua responsabilidade. E isso é toca fundo, porque é exatamente o oposto do que quase sempre queremos fazer. Nós queremos sair rápido, resolva tudo, ter respostas completas, recuperar o chão imediatamente. Mas a arca sussurra outra verdade. Às vezes, a fé real não é escapar depressiva, é continuar inteiro, enquanto o processo ainda está acontecendo. Olhe mais de perto. Talvez você também esteja vivendo algo que parece com uma arca por dentro. Um espaço apertado, cansativo, sem controle total, onde a única coisa que você pode fazer é continuar obedecendo, cuidando, esperando e não deixar o caos tomar seu interior. Se for assim, então essa história não está distante de você. Ela está falando com você, porque o mesmo Deus que fechou a porta da arca também foi o Deus que sustentou seus dias lá dentro. E talvez hoje a pergunta não seja quando a água vai baixar. Talvez a pergunta seja o que Deus está preservando em mim enquanto ela ainda não baixou. Se esse roteiro você enxerga a fé de Noé de uma forma mais profunda, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que você gosta atravessando seu próprio dilúvio. E me conte nossos comentários, com sinceridade. Qual parte dessa história mais confrontou você? A estrutura da arca ou a ordem que precisa existir dentro dela?